E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey, do canal MangaTube. E galera, dessa vez vocês estão vendo que eu estou aqui com uma pessoa diferente do meu lado, né? É um Diogo, mas não é o Fatal. Então, não, sou eu que eu raspei a cabeça, cara. o Fatal, gente, sem óculos e sem boné, ele é assim. Pode ver, colocar o óculos e o bonézinho vai ficar igual. É eu mesmo. É eu mesmo, galera. Se apresenta então aí pra galera. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Diogo, sou idealizador e roteirista do projeto Saint Seiya, Episódios Ocultos, que vocês já vão conhecer aqui na nossa reportagem. E agradeço a vocês por terem me dado a chance de vir falar. Imagina. E é justamente sobre o que são esses episódios ocultos, né? Você aí que gosta de Cavaleiros do Zodíaco e quer conhecer histórias além daquelas que você já viu, do Kurumada, da Shiori Teshirogi, de Santia Show, episódio G. Tem muita coisa bacana e feita por artistas nacionais. Então você vai conhecer a respeito desse projeto depois da vinheta. Bom, Diogo, então começa contando para o pessoal, né, o que é esse projeto, da onde que ele surgiu. Bom, pessoal, o projeto Saint Seiya Episódios Ocultos, ele surgiu de um sonho muito particular meu, que na verdade é de todos os fãs, que é de ver a continuidade de Cavaleiros, mas em cima daquilo que os fãs principais, que são os fãs clássicos, vamos chamar assim, né, os fãs da época da Manchete, os primeiros fãs da geração anterior, sonharam. Então, em Cavaleiros, qualquer um nota que eu acho que de todos os animes é o que mais tem brechas. Tem bastante coisa que não muitas foi coisas explicado, não contadas, mostrado, esclarecidas, né? Mostradas. E a gente, fã, sempre ficou teorizando. Na época da TV Manchete, ou da época da TV Manchete, a gente falava sobre o que poderia ter acontecido sentado na calçada de casa, entre 2, 3, 4 amigos. Sim. Hoje é entre 2, 3 mil pessoas no Instagram, no Facebook, mas o que acontece é o mesmo. As pessoas continuam falando. E toda vez que se anuncia uma obra nova de CDZ, a gente fica esperando que seja algo muito próximo daquilo que a gente espera e, infelizmente, até o momento não tem sido. Quer dizer, a gente salva exceções, né? Por exemplo, The Lost Canvas foi um show, mas não era o que a gente queria ainda. Consideram melhor que o original. É uma obra, né? Santia Show, pra mim, tá sendo assim o mais próximo daquilo que a gente sempre esperou. Porque depois das 12 casas, há uma exploração em cima dos Cavaleiros de Ouro. Né? O Miro tá aí arrebentando na série e os outros cavaleiros também aparecendo, mas mesmo assim já morreu Shura, já morreu Máscara da Morte, o Afrodite, já morreu vários personagens e o Saint Seiya Episódios Ocultos ele vem justamente tampar essas lacunas. Então a gente conta histórias não contadas de cavaleiros, usando das informações oficiais, sem desrespeitar a série em nenhum momento, mas baseada nos ganchos narrativos. Então, por exemplo, Doku e Alberish, o 13º, isso aconteceu no anime e é uma das histórias que nós temos. E é falado até, né, lá durante o arco de Asgard, isso. No Soul of Good, eles também, né, pegam isso de volta. Enquanto o Shiryu tá lutando com o Fenrir, com o Alberish, ele se lembra de uma história que o mestre ancião contou, que é só essa. Shiryu, uma vez eu lutei com um guerreiro de Asgard. E isso foi há mais de 200 anos. Lembro que ele chamava a si mesmo de Alberish, o 13º. Ele viajava pelo mundo buscando enfrentar adversários poderosos e veio até os 5 picos antigos. Ele usava uma técnica muito misteriosa. Aí vai para a lutinha dos dois, ele usa a unidade da natureza. O mestre ancião da Toei, que é aquele de cabelinho comprido, não é igual do mestre Kurumada, fica imóvel e vence. E é só isso que tem. Então, em cima disso, com todas as informações de ele ser ancestral, ser um cara guerreiro, o Alberish, o descendente dele ser um cara do mal, existiam as memórias de Alberish, o 13º, eu criei o que poderia ser uma história que se encaixa ali. E interessante é o seguinte, desde que eu comecei a trabalhar os roteiros, o meu comportamento, enquanto eu estou escrevendo lá no computador, é como se eu fosse um funcionário da Toei, é como se eu fosse um funcionário da Shueisha, é como se eu trabalhasse com o Kurumada. Então, tipo, respeitando tudo. Tudo. Então, por exemplo, é dito que, claro que nesse caso, como é um anime, eu poderia desrespeitar, mas é dito pelo Doku que ele, depois de 243 anos, ele volta a vestir a armadura dele. Ou seja, desde que ele for para Rosan, ele não colocou essa armadura. Então, essa luta dele com o Alberish, o 13º, é sem armadura. Claro que não é simplesmente sem colocar, existe um contexto, ele diz que não vai colocar, o Alberish também não tem armadura. Então, assim, vocês vão ver mais detalhes lendo as histórias. Mas tudo que eu fiz foi baseado nisso, respeitando tudo que está lá,
para que haja uma satisfação dos fãs e não ver mais uma obra que saiu no meio de um monte de furos. Não, é uma obra, mas que veio tampar furos. É algo que complementa. Que conclui, né? Que ingesta aquilo que já estava lá. Outro que eu adoro, que também é baseado no anime, a gente tem mangás baseados no anime e mangás baseados no mangá. É o do Miro versus Albion, né? Quer dizer, o Miro foi para a Ilha de Andrômeda e o Afrodite também estava lá, mas o mestre mandou, o Afrodite foi porque ele quis. Como é que foi essa luta dos dois? Também né, só é falado por cima, muito assim, por cima. Né, Então eu peguei o flashback, peguei as informações e construí. Para quem está assistindo a gente agora, se você leu a luta do Hakurei de Altar com o Guateguard de Ares em The Lost Canvas e gostou, porque foi uma luta pau a pau mesmo, porque o Hakurei, ele na verdade é um cavaleiro de ouro, né? Ele só trocou de armadura. Então o Gaiden do Miro, por exemplo, ele é mais um inspirado no anime, porque alguns Gaidens são inspirados no anime e outros no mangá. E no Gaiden do Miro, a gente explora como foi a participação dele, a destruição da Ilha de Andrômeda com ele, porque no anime é ele que vai pra lá. E aí tem aquela questão, por que o Afrodite tá lá? E dizem que o Albion é tão forte quanto um cavaleiro de ouro. Quer dizer, se ele é tão forte quanto um cavaleiro de ouro, como é que foi a luta dele com o Miro? E o Miro diz nas 12 casas que nunca existiu ninguém que tenha recebido todas as agulhas escarlates. Apenas receberam 5 ou 6. Mas antes disso ele lutou com o Albion. Como é que ele ia lutar com um cara que tem uma força similar à categoria dele e não ia usar esse golpe? Quer dizer, ele usou outro? Como é que foi isso, entende? Então, assim, para quem está assistindo a gente agora, se você leu a luta do Hakurei de Altar com o Guateguard de Ares, você vai pirar porque eles fizeram uma luta pau a pau e a do Miro e Albion foi assim também. Eu me desafiei bastante. Já estamos no segundo capítulo, o Osmar está desenhando, está arrebentando, melhor dizendo. E é isso. Então a gente trabalha em cima de todas essas brechas que foram deixadas e que podem sim se tornar uma saga. Porque há 30 anos atrás era só a Kurumada que fazia Cavaleiros. E a Toei, né? Que fez lá os seus fillers. Depois, acho que em 2000, eu não me lembro a data agora, mas quando saiu o episódio G nada mais é do que um gancho da série também. Quer dizer, é um gancho muito amplo, porque conta o passado sem pegar uma coisa pontual, né? Ele mostra um pouco do Aiorus ali e tal, mas ele vai contar o que os Cavaleiros de Ouro fizeram e tudo mais. Depois que saiu isso, entrou o The Lost Canvas, que conta o passado do Mestre Ancião e do Xion, porque eles são cavaleiros clássicos, né? Quer dizer, não tinha o tema na série clássica. Então, isso conta um gancho narrativo também. Agora veio o Sentia Show, que conta uma história paralela às 12 casas. Mas tudo isso usa de ganchos narrativos. Mas nenhum desses está batendo em cima daqueles que são os clássicos mesmo. Então, não é que nós enjoamos dos Cavaleiros de Bronze, mas chegou uma época que a gente nunca achou que isso fosse acontecer, que os Cavaleiros de Ouro se tornaram muito mais protagonistas e destacados do que os de bronze. E é o que acontece em toda a história nova, até o anime novo, é o Soft Gold. Tá em cima deles. Santi achou um foco maior nos de ouro, né? Porque as protagonistas são outras, né? Não são os de bronze. Então, assim, nada contra os de bronze, mas a gente já não tem como você contar o passado dele, que eles têm 13 anos. Se você voltar 3, eles já viram criança. Dos de ouro já tem essa dificuldade, porque eles têm, em média, 20 anos de idade. Mas mesmo assim, se você voltar um ano na série clássica, um ano a Saori ainda não era assim oficialmente Atena, os Cavaleiros de Ouro já estavam lá, o Saga já estava no santuário. O que é que aconteceu ali? O Mu ficou 13 anos em Jamiel, só consertando a armadura. Como é que foi a relação? Dizem que durante 13 anos, o Saga falou isso, ele está chamando o Mu. Houve um conflito aí, né? O Aldebaran, infelizmente, não tem brechas. Então, para quem gosta de cultura brasileira, o Gaiden do Aldebaran se passa no Brasil. Então, é o país que é do Acre, se eu não me engano. Houve uma guerra entre personagens folclóricos aqui do Brasil e a Mãe Natureza foi pedir ajuda para o santuário, enviou um dos seus servos, que era o Orbitan, que é um personagem que representa o lobisomem, dessa criação minha. E ele foi pedir ajuda para o Grande Mestre e o Grande Mestre Saga enviou Aldebaran, que já é um patriota, né, que é um cara do Brasil, para combater. Então, a história do Aldebaran se passa no Brasil. Vão ter personagens brasileiros, como armaduras e tal. Ficou muito legal. Então, eu não consegui explorar uma brecha da história do Aldebaran, mas eu explorei da sua origem. Né? Quer dizer, nada melhor do que se passar aqui. O Máscara da Morte, por que a casa dele tem todas aquelas cabeças? Ah, mas isso está lá há 13 anos. Mas 13 anos o Xion já era grande mestre. Ele nunca viu os eternos porquês de Cavaleiros, entendeu? Então, legal. Realmente é um projeto que vem para tapar esses buracos, né? E assim, sempre, não é só uma história, faz aí, coloca, não, é sempre respeitando tudo, né? Principalmente idade, melhor dizendo. Né? Você voltar em Santia Show, por exemplo, eu estou criticando a obra, porque eu gosto, né? Estou só apontando uma coisa que para mim é errado.
ela se passa 5 anos antes da série clássica. E o Miro tem a mesma cara de 20 anos, ele não tem aquela cara de 15. É isso que a gente faz na nossa série. Então, Respeita, né? Exato, mas tudo mesmo. Então, por exemplo, ele tem o cabelo um pouco mais curto, entendeu? O cara um pouco mais baixo, o Aldebaran um pouco menos forte, para que a gente possa olhar o nosso personagem predileto de uma forma que você realmente acompanha a vida dele. Isso, que você percebe o crescimento dele, né? Como personagem, como homem e como cavaleiro. Quando eu comecei sozinho. Eu tinha só a ideia e eu penso o seguinte, sou um cara muito otimista, muito pra cima, eu acredito muito em realização de sonhos. Então eu pensava assim, pô, meu sonho é difícil pra cacete. Eu quero levar o meu projeto pra mão do Kurumada, eu não quero menos que isso. Porque eu acredito naquilo que eu tô fazendo. Será que só eu penso isso? Tá, mas o mundo, ele tem 7 bilhões e meio de pessoas. Não é possível que eu seja o único retardado no mundo que queira sonhar uma coisa dessa. Porque tem uns retardados que põem armadura de cavaleiros e anda de vestido de cosplay. Ao menos eu não sou tão louco assim, entendeu? Então deve ter alguém que sonha igual a mim. Então eu comecei a procurar essas pessoas. E fui encontrando os desenhistas. Ah, isso que eu ia até te perguntar. Não é você sozinho no projeto, você tem uma equipe, né? Na verdade, eu sou somente o sonhador inicial. Eu sou o idealizador, né? Eu faço os roteiros, todos são meus. O que não quer dizer que uma pessoa que talvez tenha um roteiro e queira apresentar, Diogo, será que a gente pode colocar isso se tiver perfeitamente encaixado na série, sem contradição nenhuma? Pode. Mas eu não desenho. E eu falei, pô, mano, mas eu não desenho nada. Tá, mas eu tô num planeta que tem 7 bilhões e meio de pessoas. Será que não tem alguém que desenhe, que gostaria de fazer o mesmo? Então eu passei a buscar essas pessoas e encontrei alguns desenhistas. Inicialmente eram a Gi Pisato e o Eric Pedrus, que são professor e ex-aluno. Eles estão comigo ainda hoje. O Arthur, que era um aluno da Gi, e o Alisson. Esses dois já não estão com a gente mais. E mais uma moça que eu não me lembro se ela é ex-aluna da Gi, mas ela foi contato da Gi também. Ela, inclusive, tem publicações já no Japão, é uma menina que já lançou um mangá lá. Legal. O nome dele é Laila. Ela também não está com a gente, um beijo para ela. E aí o pessoal começou a construir esses mangás, e eu falei, tá, agora vamos ver o que vamos fazer com isso. Entrei em contato com a JBC, melhor dizendo, desculpe, entrei em contato com o Marcelo Del Greco na JBC e falei, Marcelo, eu tenho uma ideia, gostaria de te apresentar pra gente conversar. Inicialmente eu tinha batido um papo rápido com ele lá no lançamento do mangá de Sente Achou, que foi na Livraria Cultura, se eu não me engano, num shopping que eu não me lembro o nome agora. Inclusive, uma hora a gente foi. Vocês estavam lá? Tava. Nesse dia mesmo? Sim. Aí o Marcelo me deu a brecha de conversar com ele na JBC. Falei, Marcelo, a ideia é a seguinte, são fãs se reunirem para fazer aqui no Brasil, que já se faz no Japão, que são doujinshis, mas de uma forma que seja realmente comercial, ou seja, que o autor, que o dono, que a editora, que a animadora possa olhar e dizer, realmente isso aqui cabe dentro da série. Né? Ou seja, vamos fazer aquilo que eles não estão podendo fazer, ou não estão conseguindo, seja o que for. Porque uma empresa, a editora, a animadora, eles não podem errar, é muito dinheiro que se perde. Mas um fã pode fazer um doujinshi e se o cara olhar e falar, pô, deu certo, então vamos fazer isso, vamos sonhar, vamos fazer a nossa parte de fãs brasileiros, que nós somos os maiores fãs de Cavaleiros do mundo, acho que junto com a França, e vamos tentar chegar até o mestre. O Marcelo falou bem assim, Diogo, eu acho a ideia do caralho, traz um protótipo para mim, ou seja, alguns capítulos desenhados, até então não tinha, que eu vou levar para a direção da JBC, se eles aprovarem a ideia, porque é empresa, é editora, tem tudo, né, questões japonesas, também a gente entende tudo isso. Mas ele falou bem claro, se eles aprovarem a ideia, a gente entra em contato com a Shueisha, se eles também aprovarem, eles entram em contato com o Kurumada e a gente pode lançar esses mangás no fim dos mangás de Sente Achou, aqui no Brasil, que estava começando a lançar. Sim. Né? Foi nessa época do lançamento. Claro que se isso fosse feito mesmo, haveria toda a supervisão da editora, eu acredito, de alguma maneira. Né? É, que tem que aprovar, passar claro, por não lá. pode ser só um trabalho de fã. No nosso trabalho, apesar do carinho, tem diversos erros que foram cometidos, porque a gente começou como todo cavaleiro de ouro, né? Começou treinando. Mas hoje já é algo bem mais estruturado. E aí, ele falou, me traz esses pilotos. Se eles não aceitarem, pelo menos eu, como fã, de alguma maneira, tento subir isso de algum jeito. A gente vê o que faz no site, vê o que pode fazer. Nossa, aquilo me encheu os olhos. Eu entrei em contato com esses 4 desenhistas, 5. Eles gostaram da ideia, todos produziram o que tinha que ser produzido. E depois o Marcelo não me atendeu mais. Eu liguei, não tive retorno, deixei recado, mandei mensagens no Facebook, foram vistas e não respondidas, não vistas mais. E como uma pessoa que sonha não pode depender de fatores externos, eu continuei sonhando. Eu falei, bom, se ele infelizmente não está, ele podia ter pelo menos dito não querer, não dá mais. Mas ele não deu nem resposta.
assim, para mim foi uma falta de respeito muito grande com os outros artistas também que se propuseram a fazer sem custo nenhum, porque ninguém ganhou nada para isso. A gente fez pela ideia, pela causa. Pelo amor. E aí eu falei, não, vamos continuar nós. Depois a gente vê o que faz, vamos continuar. E aí eu fiz o Instagram, a gente tem um número pequeno, 3.100. Então já fala aí pro pessoal ir seguir também. Santceia.episódio oculto, tá? Com 2 O. Santceia. Não. Tem que ter ponto no site. É ponto, isso mesmo. Santceia.episódio oculto. É o nosso Instagram. Segue lá. Se você estiver chegando agora, me manda um oi no direct, porque eu sempre mando algumas coisas, como a nossa missão, o nosso site. O site está na bio, mas eu sempre passo algumas coisas no direct, tá bom? E a gente deixa o site também aí na descrição. Por favor. E aí eu fiz esse Instagram para já ir mostrando o trabalho, porque eu falei, bom, já que eu não tive apoio de quem vai ter, vamos fazer barulho. O que é barulho? Volume, deixa as pessoas verem, apoiarem. Saberem que existe, Exatamente. Né? Porque eu não conheço um fã de Cavaleiros que não goste das suas obras. Pode ser que um goste mais de The Lost Canvas do que o Ômega, tudo bem, são seleções. Mas o que a gente está fazendo é o que todos os fãs sempre pediram. Então, se eu der conta de, com uma equipe boa, fazer um trabalho de qualidade, que seja assim, imperceptível no sentido de quem é que está fazendo, eu consigo atrair os fãs. Então, nós saímos no canal do S Sempre Quis Saber 2 vezes. Ele vai fazer agora o Guide do Miro. E se você pode, quem estiver aqui pode checar os comentários. O pessoal chegou a comentar, pô, mas isso aí é oficial? Por causa do traço. Por causa que eu acho que vê o esforço, né? De quando a gente percebe que algo é feito com carinho, com amor, exatamente, com dedicação. Cara, tá muito bom esse texto. Nossa, isso aqui, eu olhei de relance, achei que era um mangá novo lançado pelo Kurumada. Tá lá, quem quiser ler tá lá. Então, assim, a gente já tá alcançando o que a gente quer, que é qualidade. Entendeu? Eu também, no texto, eu fui errando algumas coisas, no desenho também, mas no geral, tá tudo muito bom. Então, eu fiz esse Instagram, comecei a movimentar as pessoas, foram vindo apoiadores que... Diogo, eu queria muito trabalhar com vocês, mas eu não posso fazer um mangá. O cara faz uma ilustração para promover o projeto. Entendeu? Alguns cedem, tem gente que já me deu imagem, falou assim, sorteia essa para quem estiver com vocês. E algumas pessoas até perguntam por que a gente não faz volume físico. É que assim, não é nossa finalidade ganhar dinheiro com isso, vender. Não, a causa é o que nós queremos, que é ajudar na produção de Cavaleiros. Porque o mestre Kurumada, quando ele começou sozinho. Hoje ele tem lá Megumi Okada, Shiori, Shimaki e... logo vai ter outros. Maurício de Souza, quando começou sozinho. Era ele e o Bidu. Hoje ele tem 400 personagens. E ele já não escreve mais. Tem uma equipe, né? Uma grande equipe. Então, assim, por que nós brasileiros, que somos os grandes fãs do mundo de Cavaleiros, por que nós não podemos, os grandes fãs de Cavaleiros do mundo? Esse é o certo. Nós somos os maiores fãs. Por que nós, brasileiros, que somos os maiores... Por que nós, brasileiros, que somos os maiores fãs de Cavaleiros do mundo, não podemos fazer a nossa contribuição ou estar entre esses um dia? Chegar, né? Claro, porque muitos que inclusive fazem revista para o Maurício de Souza hoje eram fãs. Ah, mas o mercado japonês é muito difícil. Tá bom, eu não quero saber das dificuldades, eu quero saber do meu sonho. E é assim que se realiza um sonho. Desculpa esse pessoal que fica, não, porque não dá por causa disso. Tenta, depois você vai. Não, eu também acho isso. A gente primeiro tem que tentar, a gente tem que se esforçar. Acho que sem esforço, dedicação, empenho, a gente nunca vai conseguir aquilo que a gente almeja, né? Você conhece a história da Gisele Bündchen? Ela era considerada feia entre os modelos. Ela disse, eu vou ser modelo. Acabou. Hoje é uma das mais conhecidas do mundo. Entre tantas outras pessoas. Aliás, o próprio Kurumada contou com a ajuda dos fãs para começar. Por que ele não pode contar com a ajuda dos fãs para estender e para continuar? Ele é um só. E por que os fãs não podem ajudar? Exatamente. No que ele já criou? Agora, é um sonho ousado? Eu acho que todo grande sonho é ousado. Com todo respeito, se alguém olha e acha que não é possível só por ser difícil, eu acho que essa pessoa não devia nem estar seguindo a gente. Eu já coloco lá no Instagram o sonho dos fãs. Então eu já fui chamado de inocente. Algumas pessoas disseram que sem essa de fazer isso que não vai dar certo e por aí vai. Eu não dependo delas. Isso machuca um pouco, mas também me alimenta. Porque tem uma coisa que eu aprendi em Cavaleiros. Se você analisar qualquer anime, qualquer mangá, a mensagem é sempre lute pelos seus sonhos. Então, por exemplo, eu tava conversando aqui com o Joey, dei um exemplo nos bastidores para eles. Death Note, embora o protagonista seja um anti-herói, o sonho do Kira é varrer o mundo dos vilões, custe o que custar, e se tornar um deus. E ele consegue fazer isso. Ele mata muita gente ruim e ele também se torna um deus no mangá, porque no mangá fazem uma seita para ele, né? Uma religião, a menina lá que gostava dele. O sonho do L era pegar o Kira, ele lutou até o fim. Ele não sabia que ia morrer, mas ele lutou até o fim.
E o N conclui o sonho dele. Então algumas pessoas abrem caminho e outras concluem. Eu entendo que o mestre Kurumada, eu entendo não, eu sei que ele abriu esse caminho, porque se eu sou fã de Cavaleiros hoje é porque ele criou. Né? Quando eu era criança, eu escrevia no caderno as coisas que eu queria, tentar guardar até hoje, tipo assim, era só ideias, né? Hoje tem computador, é muito mais fácil se fazer alguma coisa. Mas eu dei o exemplo do Death Note para que as pessoas não pensem que é só Cavaleiros. Em Cavaleiros, em qualquer mangá, em qualquer anime, a maioria pelo menos deve ser assim. Em Cavaleiros existe uma mensagem dentro das 12 casas que poucas pessoas perceberam. Eu também não percebi isso assistindo. Percebi isso, acho que posso dizer até pouco tempo, estudando, lendo, fazendo os meus trabalhos. Mas assim, as 12 casas, ela mostra claramente qual é o caminho das pessoas comuns de hoje. Né? Então, você pega lá, nós temos 4 cavaleiros de bronze que tem que subir as 12 casas dentro de um determinado tempo para chegar até um grande mestre para salvar a Atena. Transmitindo isso para o mundo real, o que nós temos ali? Esse cavaleiro de bronze é você, escolha um, você é o Shun, o Ikki, o Yoga. Eu sou o Shiryu. O Shiryu, eu era o Ikki, ou o Seiya, bom, o Ikki não estava ali ainda, então vamos contar com os 4. O teu objetivo, ou o teu sonho, é salvar a Atena, então é cruzar as 12 casas, ou seja, o caminho da tua vida e chegar até o ponto final, que é onde você vai realizar seu sonho, e no meio desse caminho enfrentar os desafios. Os cavaleiros de bronze, eles receberam do Treme de Sagitário somente isso, ó. Você quer realizar o seu sonho, ou seja, você quer realizar Atena, salvar a Atena, sobe essas 12 casas, você vai encontrar o mestre, traz ele aqui embaixo, que ele vai salvar a vida dela. Ele não contou sobre relógio, sobre quantas horas, quais eram os poderes dos Cavaleiros de Ouro, o que ia acontecer, que o grande mestre era o Saga, e nada. Ele simplesmente falou, vai. E eles foram, né? Quando chega na primeira casa, é um sentido, assim, não precisa nem em situações normais, circunstâncias comuns. Os Cavaleiros de Bronze não tinham condições de passar pela primeira casa. O Mu mostrou isso com o dedo, né? Eles não podiam passar. E aí o Mu mostra, eu falei, olha, vocês têm um problema técnico aqui, vocês não têm estrutura para continuar. Se vocês forem, a primeira batalha vocês estão destruídos, porque as armaduras de vocês não vão dar conta. Qual é a mensagem que isso passa para nós? Primeiro, ouça as pessoas. Quando alguém dizer que quando eu digo as pessoas, não é uma generalização, porque muita gente fala merda. Sempre todo mundo tem, ou se não tem, busque. Porque você não precisa ter alguém físico, mas você pode ter um bom livro, ou um bom youtuber que você siga, ou um bom líder religioso, alguém da família. Busque alguém que possa te dizer, olha, você está errando aqui. Eu lembro de uma vez, cara, que eu estava conversando com uma amiga, ela não era nem minha amiga, foi um dia que eu conheci ela. E ela começou a listar uns problemas meus. Diogo, você está fazendo isso, está com esse defeito, isso aqui. Quando ela começou a falar, eu fiz assim, cruzei o braço, e isso aqui subcomunica que você está fechado à informação. Eu estudei um pouquinho de linguagem corporal, então isso aqui significa que você está fechado. Quando eu me percebi fazendo isso, eu descruzei os braços. Porque eu falei assim, pô, mano, eu não concordo com o que ela está falando. Mas até agora não consegui resolver tal problema, então deixa eu concordar com ela, porque quem sabe ela tá certa. Cara, e ela estava certa, entendeu? Ou seja, ela foi o Mu na minha vida. Quem é o Mu da sua vida? Pode ser que seja o seu pai, um bom amigo, nem todos os que se dizem amigos são. Ou você pode encontrar ajuda na internet, com boas fontes, bons livros, boas referências. Mas todo mundo tem que ter um Mu na sua vida, que é o cara que vai te dar um conselho, dizer que você está fazendo errado. E também que tem preparo técnico. Os desenhistas de Sansei Episódios Ocultos, todos são Mu na minha vida. Porque eu tinha o sonho de subir as 12 casas para levar na mão do Kurumada os mangás, mas eu não desenho nada. Eu sou só o roteirista, eu sou só o cara que sonhou inicialmente. Mas eles têm preparo técnico. Então a Gi fez o Gaiden do Afrodite, o Eric fez o Gaiden do Máscara da Morte e por aí tá seguindo. Percebe? Então assim, talvez você não tenha tudo ou não saiba tudo, mas o mundo não é feito só de você. Outras pessoas estão contigo. E aí você vai para casa de touro. Sua vida está avançando se você continua andando. E há um momento em que eles têm que descruzar os braços do Aldebaran. E o que é que eles fazem? Eles criam uma armadilha. Ou seja, Shun, Yoga e Shiryu, eles unem talentos. Então quando o Shun amarra o Aldebaran, é para que o Aldebaran abra os braços para sair daquelas amarras e assim desfaça a sua postura e o Shiryu e o Yoga possam atacar. Por mais que esteja grande o desafio na sua vida, sempre há um jeitinho brasileiro, tá? Não estou dizendo que tem que ser ilícito. E, nossa, cara, falando assim, parece que os brasileiros só fazem coisa. Sempre tem um jeitinho de você conseguir resolver o problema. Como? Não sei, mas tem. Calma que tem. Eu vou te dar mais um exemplo de uma coisa real que eu vi. Tem uma cena onde um urso chega num formigueiro e começa a bater a pata no formigueiro. E o formigueiro vai esfacelando. De repente, esse urso começa a
bater no focinho e sai do formigueiro. Aí a câmera dá um close no formigueiro e mostra que na linha de frente do formigueiro, as formigas soldados se uniram e aquelas formigas jogavam ácido. Então uma formiga não quer dizer nada, mas um grupo de 100 formigas jogando ácido no focinho de um touro, né, de um aldebaran, de um urso, serviu para afastar o cara de lá. Agora, pensa pelo sentido lógico, uma formiga pode vencer um urso? Mas um grupo de formigas, né, que sonham com a mesma coisa, um grupo de formigas que se unam e que dividam talentos, eles podem fazer isso. Então, na tua vida não é diferente. Você certamente vai ter os amigos que vão se juntar a você, ou que você vai se juntar a eles, para vencer os desafios. Depois de touro, a gente vai para Gêmeos. Eu gosto muito também da casa de Gêmeos, porque o Shiryu tá cego, né? E o Seiya tá lá, dizendo que não dá pra passar, porque o inimigo tá na frente, e o Cavaleiro de Gêmeos tá lá, e o Shiryu fala, não. Não tem nada, né? O Shiryu tá aqui. Não, Seiya. Não tem nada. Não, você tá vendo coisa. Vamos que o inimigo não tá aqui. Então o Seiya, morrendo de medo, vai arrastado pelo Shiryu e o Shiryu passa. Ou seja, ali tem duas opiniões, mas uma verdade só. Ou o Cavaleiro de Gêmeos está ali ou não está. Ou seja, ou o problema está na sua frente ou ele não está. E por mais que alguém veja com clareza, não quer dizer que ela esteja certa. O Seiya estava vendo claramente, ele estava vendo, né? Era um enteógeno aquilo ali, era uma alucinação pro Seiya, ele achava que estava ali. Então tem muita coisa que é da tua cabeça. Coisas que dizem que 90% das coisas estão na nossa cabeça. Gente, é verdade. O mundo não é necessariamente do jeito que você tem certeza que ele é. Então você não é tão feio quanto acha que é, também não quer dizer que é tão bonito quanto acha que é, não é um cara tão incapaz ou indesejado como acha que é, seja qual for o seu problema, procure uma outra pessoa que tenha os olhos diferentes do seu. Às vezes é bom a gente fazer igual o Shiryu, fechar os olhos. Fechar e sair correndo, entendeu? Não como um louco, mas talvez mais como uma pessoa que crê na própria capacidade. Então você também deve ter um Shiryu na tua vida que fala, olha, não é assim, né? Pode ser o teu terapeuta, pode ser um bom amigo, pode ser de novo um líder religioso, ou pode ser que tudo aquilo que você acha que é verdade, que está na tua frente, seja verdade, mas há pessoas que vão te fazer mudar aquela realidade. Você tem que procurar. Depois a gente vai para a casa de Câncer, que eu adoro a casa de Câncer também. O Shiryu morre, não tem jeito, né? O Shiryu já morreu, Máscara da Morte já venceu, mas Athena traz ele de volta. Ou seja, Deus providencia, né? Quer dizer, muito sutil aquilo ali, né? Athena é uma deusa. Quantas vezes você já não esteve derrubado, desanimado, morto, chateado, sem esperança? E as pessoas que... Isso já é divino, né? Exato. Antigamente tinha uma discussão muito sobre isso, efeito placebo, e se Deus existe. Não. Hoje a ciência já provou que todo aquele que tem uma crença as pessoas têm menos tendência a suicídio, vence depressão, porque é uma força que vem quando a sua não existe. Quando a sua se esvaiu. Então, você pode contar com a ajuda de Deus também. Deus existe, né? Deus morreu por nós. Não é folclórico. Existem sim deuses folclóricos, mas Deus existe. E eu não saio sem a minha medalhinha de Nossa Senhora das Graças, meu crucifixo, porque eu sou católico, essa é a minha crença, e eu acredito nisso e é a mesma que eu recomendo. Porque eu acredito e eu vivo. Então, você também pode cair num abismo, como é o Yomotsu Hirasaka, mas você também pode contar com a ajuda de Deus para você se levantar, entendeu? E o Shiryu morreu de novo. A Shunrei estava rezando por ele, né? Sempre tem uma mãe... É alguém que vai te ajudar. Era uma pessoa de fora, né? Sempre tem um grupo de oração, uma igreja, sempre tem uma tia, uma mãe que está orando por você e talvez se você ligar e falar, olha, reza por mim, né? Isso pode te ajudar muito. Torce, né? Aquela pessoa que está junto, então torce, né? Me ajuda, né? É que te apoia de uma forma... Igual, não desenhando pra vocês, mas ela tá ali dando a força, o apoio moral, que foi o que a Shunrei fez, né? Rezando ali pelo... Exato, e aquilo incomodou o mal, né? Incomodou a Máscara da Morte. Engraçado que eu estudo Enneagrama, que é um estudo sobre as personalidades. Se alguém quiser conhecer, pode me chamar no direct também, que eu passo as informações. Mas ali fala sobre a personalidade dos antissociais. E eles sofrem muito. Porque assim, do mesmo jeito que eu, que não sou antissocial, tenho a minha personalidade, tenho as minhas fraquezas, o cara que é antissocial, ele já se mantém afastado. Se houver algum problema na vida dele, ele já está afastado, ele tem dificuldade até de pedir ajuda. Eu tenho um amigo que eu estava conversando esses dias e ele falou, pô, eu fiquei mal, eu falei, mas por que você não me procurou? Ele falou, cara, mas eu tenho... eu sou muito orgulhoso, né? Não precisa disso, entendeu? Você pode contar com outras pessoas, procure ajuda de outras pessoas. Até os fantasmas ajudaram, porque quando o Máscara da Morte ia pisar no Shiryu de novo, eles seguraram o Máscara da Morte ali e não deixaram que ele matasse o Shiryu. E aí a gente vai para a Casa de Leão. Na Casa de Leão, quando parece que está tudo perdido, há a intervenção do Cassius, né? Ou seja,
Quantas vezes na sua vida você conseguiu vencer você teve que se deparar com um problema e não conseguiu passar dali, porque você não estava conseguindo. Mas a intervenção de um terceiro conseguiu. E livrou o Aiolha. E livrou o Aiolha do Satã Imperial. Quer dizer, esse terceiro, volto a dizer, pode ser um bom livro, pode ser um bom amigo, pode ser uma pessoa da sua religião, pode ser uma pessoa da tua família. Sempre procure os terceiros, os bons terceiros. O Cassius fez o bem, né? Ele ofereceu o que tinha, que era o corpo dele, para impedir o Light em Plasma. Você, talvez, para realizar o teu sonho, precisa de alguém que, vamos lá, pague tua faculdade. Mas você não tem essa pessoa. Mas você talvez conheça alguém, como eu já vi alguns casos assim, que sabe indicar como aquela pessoa pode conseguir uma bolsa. Entendeu? Quando Que você vai abrindo o caminho. Exatamente, né? Oferece o que tem. Ou seja, as pessoas hoje veem só dificuldade. Esqueça da dificuldade. Ela existe justamente porque você não realizou o seu sonho ainda. Veja o sonho. Deixa que as dificuldades elas vão caindo à medida que você for andando. É o que nós estamos mostrando aqui nas 12 casas. Na quinta casa de Leão, assim. Na sexta casa, eu vou falar um pouco mais resumido, que é a mesma coisa. Tava tudo perdido, ninguém ia passar pelo Shaka, houve mais um terceiro, que foi o Ikki. Ele podia voltar de outra dimensão. Você não pode, mas ele podia voltar de outros mundos. O Yoga está preso no gelo, não há o que fazer. Os Cavaleiros de Bronze não dão conta de destruir o gelo do Camus. O único que daria conta está preso, que é o próprio Yoga. E, mais uma vez, há um terceiro fazendo o mesmo papel do Mu. É o Mestre Ancião que diz, olha, eu não vou sair de Rosan, eu já tenho muita idade. Mas, tá aqui o que eu tenho. Que é a armadura. Que é uma das minhas armas pode destruir o gelo. Aliás, a gente faz em 106 episódios ocultos, eu gosto de explorar o fato de que a ideia de que a espada de Libra, originalmente, ela pertenceu ao primeiro Cavaleiro de Aquário, por isso que ela quebrou o gelo. Legal. Né? Porque dizem assim, né, que eu gosto dessa ideia de ninguém pode destruir o gelo do Camus, não é porque você é mais forte ou mais fraco, simplesmente porque o Camus, ele usa a temperatura mais baixa do mundo. Então, se eu não for explorar o fato de que as armas podem destruir, porque elas podem destruir qualquer coisa, inclusive os pilares, eu poderia usar isso. Não, a espada deu certo porque a espada foi de Aquário. Se fosse tridente, não daria, entendeu? Legal. Eu gosto dessa parte. Quais são as armas que você precisa para quebrar essa grande muralha de gelo que está na tua frente? Então tem pessoas que há anos arrastam, eu tenho problema com depressão, tá na moda hoje. Eu tenho problema com concentração, não consigo estudar, eu tenho um amigo que tem isso. Tudo bem, mas assim, esse é o seu problema. Você não tem ninguém sábio que possa dizer para você o que fazer. Que te dá as armas, né? Mas eu não posso ir no médico porque é muito caro e é médico particular. Tudo bem, mas será que não tem... Eu conheci um psiquiatra que dava atendimento toda segunda-feira gratuitamente na igreja. Porque era um jeito que ele tinha de se acertar com Deus, entendeu? Então tinha o consultório dele e tal, de segunda. Sempre tem, em São Paulo tem tudo, cara. Você sempre encontra as coisas, entendeu? Então quem é o sábio da tua vida que vai dizer como quebrar aquela parede de gelo? Sempre haverá alguma arma. Você pode não conseguir, mas alguém vai conseguir fazer. Procure ajuda, tá? Aí a gente chega em Escorpião, que é outra que eu adoro. Não é porque o Miro é o meu predileto, não, mas a mensagem ali é a seguinte. Depois que o Miro ataca, com uma agulha no Seiya e outra no Shiryu, ele diz, vocês morrerão lentamente experimentando o medo de morrer. Ele está falando, né? É isso que merece os rebeldes, traidores, e a agulha só picou vocês superficialmente, etc e tal. E é uma agulha para cada um, os dois estão ali. De repente vem o Yoga e diz, esse tipo de ferimento não pode significar nada para vocês, não podem morrer por causa de uma agulhada, né? Levantem daí, fiquem firmes. E aí o Miro interrompe e ele diz assim, você quer chegar até a sala do mestre, isso não passa de um sonho inocente. E o Yoga dá a grande mensagem que a gente está falando aqui, né? Miro, você está confundindo sonhos com o impossível e apenas os tolos vivem de sonhos. E aí ele diz, para nós os sonhos jamais são impossíveis. Quando acreditamos num sonho e lutamos por ele, este se torna realidade, mas para isso você precisa de muita coragem. É o que a gente acabou de falar aqui, entendeu? É a mensagem que está lá. Então, eu acho que assistir Cavaleiros, como todos os outros animes, é uma coisa que a gente gosta muito. Talvez o cara não goste de ir numa aula motivacional, tem gente que não gosta, ou de ler um livro. Mas perceba que nos animes, todas essas mensagens estão lá. Em Cavaleiros, então, nós estamos na oitava casa ainda. Está o tempo todo. E aí, o que eu quero dizer com isso? Você pode ter tido uma dor que te derrubou. Pode ser no coração, pode ser física, mas você não pode ficar no chão para sempre. Chora. E não usar desculpa, né? Eu tô parado porque eu levei a agulhada, né? Eu conheci tanto amigos e amigas que não querem nunca mais se relacionar com ninguém porque a pessoa anterior que ela se relacionou não fez bem. Pô, mano, quer dizer que o resto do planeta, inclusive eu igual, que ela tá contando isso, é assim? Então as pessoas perdem a noção por causa da dor. Você pode sofrer
né? Tem até uma comparação que fazem de Jesus Cristo dizendo assim, Filho de Deus só fica 3 dias no túmulo, depois ele levanta, né? Porque foi o tempo que Cristo ficou morto, depois levantou e foi fazer o que tinha que ser feito. Então você tem direito sim de sentar, de chorar, você é um ser humano, pode doer, você pode até esperar que alguém, como foi o yoga, venha e te anime, mas levantar é uma atitude sua. O que é que fez você cair? Né? O que é que já te derrubou? Seja o que for, levante e continua. E aí eles vão para Sagitário, aonde eles encontram o testamento do Aiorso. No mangá é só o testamento. No anime eles se juntam para vencer aqueles desafios. A gincana do Faustão lá. É isso, é uma corrente daqui, gelo de leve, verdade. Bom, nessa gincana é a mesma coisa que mostrou em Touro. Una forças com os amigos que você vai conseguir vencer o desafio que está na frente. Mas o que eu gosto muito em Sagitário é sobre o testamento. Eles se emocionam, né? E depois eles seguem. E é dito ali que aquele testamento reavivou o espírito de guerreiro dos jovens. Eles viram que fez sentido chegar até ali onde eles Exatamente, chegaram, né? Quer dizer, aonde você já chegou agora, pode não ser aonde você queria, mas você já não está onde você estava quando começou. Sim. É o nosso caso também, Santos e Episódios Ocultos. Antes era um sonho, agora a gente já tem um trabalho. Nós estamos caminhando para chegar lá. E todo mundo precisa de motivação. Eles receberam a motivação do Aiorus, era só uma mensagem que estava embutido ali toda a vida dele, o cosmo dele. Você também precisa disso. Então não seja tão antissocial a ponto de você talvez não vá numa palestra com 5.000 pessoas. Mas você pode buscar livros, vídeos, músicas, coisas que possam fazer você se manter em pé para continuar de Sagitário até o Salão do Grande Mestre. E aí a gente vai para Capricórnio, onde o Shiryu morre pela causa. Eu não sei se você vai morrer pela sua causa ou se você vai ficar no papel do Seiya que, aproveitando a morte do Shiryu, seguiu. A questão é a seguinte, na vida existem pessoas que morrem por uma causa, né? Ou seja, é muito melhor morrer por uma causa do que viver a vida inteira sem ir atrás daquela causa, porque você vai morrer do mesmo jeito. Com arrependimento, né, de não ter conseguido. Porque não, o Shiryu se sacrificou por livre e espontânea vontade, né? Porque ele tinha que fazer aquilo para ajudar. Uma coisa que foi feita uma pesquisa há um tempo atrás, e é dito que a maioria das pessoas hoje, elas trabalham não naquilo que de fato era o sonho delas. Mas apareceu porque era mais fácil e tal, e o sonho ficou de hobby. Por quê? Porque agora é mais fácil a comunicação via internet, as pessoas podem se motivar mais rápido. Mas antigamente era, arruma um serviço ali, né? Não sonha com isso não. Eu lembro que eu tinha um amigo que queria trabalhar com produção de desenho animado. E a mãe dele falava assim, não, isso é coisa de criança. Quer dizer, ela acha que quem produz é um grupo de crianças de 6 anos de idade, superdotadas, é o pessoal daquele, como é que chama aquele anime das crianças? Promised Neverland. Ela acha isso. Cara, é surreal, mas assim, mesmo não tendo intenção, às vezes os nossos pais ou a nossa cultura podem acabar enterrando o nosso sonho. Desmotiva, né? E aí a gente vai para Aquário, aonde o yoga, ele já atingiu um nível de zero, um nível de frio considerável, mas ele não tem uma técnica para aquilo ainda. Mas como último recurso, ele aprende com o mestre que está na frente. Todo mundo tem um mestre. Antigamente, você tinha que pagar um curso para aprender a lutar, né? Ou um curso para aprender a falar outra língua. Hoje você consegue essas coisas na internet, ou de graça, ou por custo reduzido. Eu aprendi a escrever roteiro lendo Cavaleiros. Depois que eu fui... A minha história com o roteiro foi assim. De tanto assistir, porque para nós aqui no Brasil chegou o anime primeiro do mangá, né? De tanto assistir, eu comecei a escrever. Depois de tanto ler, eu comecei a moldar. Tanto que a Ginda brinca, fala, não, o Diogo é muito texto, eu coloco muito texto mesmo, sabe? Eu gosto de texto. Mas eu não sou igual o Megumi Okada, que acho que ele exagera, eu acho que é muito... uma novel. Nossa, mano. Não tô falando mal do mestre, que eu adoro ele, mas tipo assim, eu acho que tem coisas que podiam ser enxugadas. Eu acho, como fã, quem sou eu pra falar dele que tá lá já? E pra mim é um grande mestre. Então, eu gosto muito de texto. E eu aprendi lendo Cavaleiros e vendo a forma com a qual eles faziam. Quando eu fui começar a estudar roteiro, que eu estudei por conta também, porque eu não tinha dinheiro para pagar o curso, que era 1.000 e cacetada por mês, o curso que eu tinha visto, eu já estava lançando algumas histórias e as pessoas já elogiavam, no sentido de, pô, Diogo, isso aqui ficou legal. Não, tal história parece mesmo uma história de Cavaleiros. Então, quer dizer, eu já tinha algum conhecimento, mas que eu absorvi de quem... Porque os caras que estão lá são mestres também, eles podem não estar dando curso, mas eles já estão dando a obra pronta. E depois você vai para o YouTube, você
muita coisa eu aprendi com amigos que já escreviam, Diogo, tal coisa precisa melhorar com isso. Se você tem uma certa tendência já a fazer sucesso com aquilo, você assimila rápido. Né? Absorve, né? Absorve rápido. É que nem a pessoa que tem facilidade com matemática, ela não precisa tanto do professor. Você ensina o básico e ela acaba desmembrando o resto. Então, procure teu mestre, né? Para aprender a tua execução aurora, ou seja, o que é que está faltando para você. Talvez você tenha já um corpo legal, mas ainda tenha barriga. É isso que falta perder? Procure ajuda. Entende? Talvez você já consegue, você que é bailarina, já consegue fazer o teu número em tanto tempo. Você precisa reduzir? Procure ajuda. Eu não sei qual é o teu sonho, eu só sei que você precisa de um Camus também na sua vida. Seja esse sonho algo profissional, seja algo pessoal, seja algo psicológico, seja algo... Não importa. Sempre tem alguém para te ensinar. E quando você chega em Peixes, o Ceia chega na casa do fim das escadas e ele encontra um mar de rosas, né? Um mar de dificuldade. E ele não sabe que as rosas são envenenadas e pula. E nisso as rosas afetam ele com o perfume e ele começa a morrer. Chega Marim, mais uma vez um terceiro, com uma máscara. Quer dizer, ela não é um cavaleiro, isso é interessante, ela não é um cavaleiro de ouro, mas ela tem uma coisa que pode combater, pelo menos aquele poder, que é impedir a máscara. Que atrapalhe ele de chegar ao seu destino. Exatamente. Né? E aí ela coloca a máscara no Ceia, eles andam um pouco, logo ela não aguenta, cai, o Ceia se reanima e destrói as rosas e vai. Então é aquela coisa, anda que o caminho se abre. Se o Ceia chegasse no fim das escadas de Peixes e dissesse, pô, já passamos por tudo, mas eu não posso passar por essas rosas, porque isso aqui é envenenado. Se ela me cortar, eu vou morrer. E depois outra. E esse, sabe, fica cogitando o que é ruim, ao invés de ir pra frente, ele não teria passado por ali. Os outros teriam morrido em vão, a Saori teria morrido e ele não teria realizado o sonho deles, né? E depois ele, com toda essa ajuda, com toda essa motivação, ele consegue chegar, depois o Ikki ainda ajuda, porque o Shaka também ajudou. E aí eles salvam a Athena, depois ela interfere. Mas você percebe que a saga das 12 casas ela é o reflexo da nossa vida. Sim. As 12 casas é a nossa vida. E mostra que tudo vale a pena, porque aí os cavaleiros que a gente achava que estavam mortos, na verdade, eles estavam vivos, e aí a gente vê que faz sentido, né? E eram os mais fracos, os menos protegidos, os menos capacitados, os que tinham menos talento, menos cargo, faziam parte inferior bronze, né? Da hierarquia inferior, mas eles tinham ardentemente um sonho. E acho que e o legal é isso, eles não ligaram para as adversidades. Exatamente. Né? Se alguém chegasse e falasse assim para eles, pô, vocês vão ter isso, isso e isso, talvez eles estivessem desistindo ali no... Como é que nós vamos passar por isso? Pô, o cara mata por um dedo, Máscara da Morte, né? Em Gêmeos é uma ilusão, o outro não pode abrir os olhos porque senão tudo morre. Não fique se perguntando se vai chover ou não. Sai com o guarda-chuva na mão. E se você tiver que sair sem guarda-chuva porque você não tem, tem todo, tem loja, chuva não mata, entende? Na vida é assim, você precisa sonhar. Então, a nossa história com Santos e Episódios Ocultos também foi assim. Eu comecei com a vontade, quando era criança, depois comecei a sonhar, eu sempre fui muito sonhador. Eu não me inspiro em pessoas negativas, eu só me inspiro em pessoas positivas, em pessoas que já realizaram sonhos e que dizem para mim que eu posso realizar eu também. Encontrei os desenhistas, fiz contato com a JBC, quer dizer, por mais que desculpe, com a JBC não, fiz contato com o Marcelo Del Greco, por mais que ele tenha nos dado as costas, ele deu uma ideia, né? Olha, isso aqui talvez pudesse ser publicado no fim dos mangás de Saint Ajo, e isso me deu um combustível. Deu uma motivação. Exatamente. E se ele cogitou essa possibilidade, é porque ela pode talvez existir, né? Quer dizer, não é qualquer ideia nossa, ela é válida. E aí agora, só pegando o gatilho de novo, a gente fez contato com o Sérgio Peixoto, o antigo dono da Animax. O Sérgio foi assim, muito receptivo, muito educado, e ele disse, olha Diogo, o seu projeto é muito bacana, o que vocês estão fazendo, eu posso tentar fazer um intermédio entre vocês e o Luiz Angelotti, que é o dono dos direitos autorais de Cavaleiros no Brasil, e ver se ele consegue, dentro daquilo que ele pode fazer alguma coisa. Quer dizer, se ele enxerga esse trabalho de vocês como algo que pode ser abraçado por alguém como ele, que é a pessoa que tem o cartucho na mão, as armas na mão, né, as balas na mão. E aí entrou a pandemia. Então eu, ao invés de ficar desesperado, eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, vamos usar esse tempo de pandemia para produzir mais. Então a gente tinha até então, na época, foi em março a pandemia? Começou? Começo. Nós tínhamos os guidance do Doku Aldebaran. O Doku foi desenhado pelo Alisson, conta a história dele com o Albericho 13º. Aldebaran se passa no Brasil,
foi desenhado pelo Bruno Temerot, que é um artista surdo. Ele fez esse trabalho. O Guide do Máscara da Morte pelo Eric Pedrucci, de Olambra, ex-aluno da Gi. Zélio Pisato, que fez o Guide do Afrodite. E o Osmar, que está fazendo o Guide do Miro do Escorpião. E nós tínhamos a história especial desenhada pela Laila. Eram essas histórias. E aí eu pensei, e os Guidings, eles levam um tempo maior para sair, porque os capítulos são longos, né? O Guiding do The Lost Canvas, se você vê, é um volume único. Os nossos são divididos em 3 capítulos, 4 capítulos. É menorzinho, né? Não, eu acho até que o número de páginas dá mais. Então, como eu dividi em capítulos, justamente para dar um tempo do cara fazer, ter uma folga, fazer os trabalhos deles, então leva um tempo. Então, o que eu fiz? Nessa pandemia, o nosso número de seguidores já estava assim, expressivo. É pequeno, mas são pessoas que participam. E já haviam muitos desenhistas lá. Então, eu convidei outros desenhistas para fazer as histórias laterais. História lateral é uma parte do projeto que conta o que é que aconteceu dentro das 12 casas enquanto os Cavaleiros de Bronze subiam, né? Ou seja, como é que os Cavaleiros de Ouro estão vendo aquilo? Reagindo, né? Como que... Exatamente. Então, o Bruno Junqueira, se eu não me engano, o Bruno também é ex-aluno da Gi, ele também é de Campinas, ele fez a história do Afrodite. O Afrodite é o cara que não se importa quem é o grande mestre, se é o Saga, se não é, se é o Xion, e ele serve a força, né? Ele está vendo que o santuário está em paz e ele está do lado certo. Ele quer manter a paz na Terra, mas do lado do mais forte. Aliás, em Santia Show mostra bem quem ele é. Ele não quer dar a Terra na mão de uma menina inocente como a Saori. Então, como é que ficou a cabeça de um cara assim quando em Aquário morreram todos os Cavaleiros de Ouro e os outros foram vencidos? Só sobrou ele. Porque ele olhou e falou, tá, eu tô do lado do mais forte. Mas como é que esses Cavaleiros de Bronze chegaram aqui? Então, a história lateral do Afrodite é ele se preparando para receber o Shun e o Seiya, colocando as rosas na escada para defender o Saga, e ele mesmo pensando sobre... Não tem treta, não tem luta, mas é uma reflexão da personalidade do personagem. A história lateral do Camus, desenhada pela Joyce e pelo Sandro, ela mostra o Camus indo para Libra, receber o Yoga, congelando ele, voltando, passando por Escorpião e conversando com o Miro sobre isso, porque ele passou por lá, e depois vendo a morte do Shura e o Yoga nos pés da casa de Aquário. Essa história é baseada no mangá, porque no mangá é muito interessante o seguinte, as pessoas talvez não tenham percebido, mas o Camus, ele serve o grande mestre, que ele acredita que está do lado da justiça, ele manda o Yoga para matar os Cavaleiros de Bronze. Isso aí é um fato. No fim da luta de Escorpião, quando o Miro está lutando com o Yoga e está prestes a vencer, o Camus fala, Miro, obrigado por reconhecer o Yoga e tal. E aí o Camus começa a falar com o Yoga como se ele tivesse percebido que estivesse errado. Então eu aproveitei essa brecha também e respondi, né? Coisa que o Kurbada não faz muito. Por que o Camus mudou de pensamento? Tá tudo ali, ficou muito legal essa historinha também. A história lateral do Chaka, desenhada pelo Gabriel Boto, que é um artista brasileiro que mora na Suíça, hoje tá aqui no Brasil de novo, acho que Belém, se não me engano. Quando eu falo gente, é porque eu não conheço quase ninguém pessoalmente. Eu conheço a Gi, o Eric. A gente fez pelo sonho mesmo, todo mundo se juntou. E alguns, que nem a Gi, por exemplo, eu conheci um ano depois que ela já estava desenhando. Eu conheço poucos artistas dali. O Gabriel Boto está fazendo a história lateral do Chaka, que mostra o que é que ele, depois que ele foi vencido pelo Ikki, foi para outra dimensão, quais foram os pensamentos dele referente ao Saga ter atacado a Ioria e ter dito aquelas palavras malignas e o Ikki ter vencido. Ficaram lindas essas histórias, porque a gente pôde explorar um pouco mais os Cavaleiros de Ouro naquilo que nunca mais... E agora, muita gente fala, por que o Chaka reconheceu o Ikki como Cavaleiro de Atena e não subiu para ajudar? Tá certo, por que ele não subiu? Ali eu respondo. Ficou bem legal mesmo, entendeu? O Chaka se sentiu indigno porque ele lutou contra, mas dentro do contexto ele ficou legal. Sigam o projeto que vocês vão poder entender. A gente vai deixar tudo aí, gente, na descrição. Acho que é um projeto bem legal, como o Diogo falou. É algo para realmente trazer coisas a mais que não foram explicadas na história e que podem complementar, fazer com que a gente entenda mais, né, em relação ao sentimento dos personagens. Essas histórias laterais também é muito legal, pra gente conseguir ver um outro lado também, né, que não foi mostrado na história. Então, vão lá, gente, é um projeto muito bacana, principalmente se você gosta de Cavaleiros, vocês já devem ter visto aí no vídeo as imagens passando, os desenhos são muito caprichados, dá pra gente ver muito amor mesmo de coisas que são pessoas que gostam, que fazem, que estão correndo atrás desse sonho, e eu acho que a gente precisa correr junto também, e apoiar, e dar credibilidade. Às vezes, quem sabe, você também tem o mesmo sonho
Quem sabe você pode participar do projeto, Com certeza. né? Ali tem espaço para todos, Para né? todos, Alguns puderam desenhar os mangás. Outros fazem artes aleatórias. A Thaís, por exemplo, que ela é nossa madrinha, ela fez essas máscaras. Ela já fazia máscaras, nós pegamos as artes dos nossos artistas e fizemos as máscaras de cavaleiros. Quer dizer, isso aqui ajuda a gente no projeto. Então, olha, essa é uma máscara do Miro, de escorpião. É a capa do Gaiden, do Miro de escorpião, feito pelo meu amigo Osmar. E tem outras, tem do Algol de Perseu, tem do Guilt. Então, cada um pode dar uma colaboração, né? Alguns falam assim, por exemplo, a gente agora vai impulsionar o Instagram, porque quanto mais pessoas vierem, tem gente que fala, Diogo, eu posso dar R$20 por mês para ajudar vocês. Lembrando que a gente quer ajuda para a causa, que é chegar até lá. E só terminando sobre os desenhistas, o Felipe Barros, que é do Rio de Janeiro, abração para ele. Eu já estou adiantando sobre ele, embora ele não esteja fazendo ainda, mas eu acredito que ele vai realmente concluir com a gente. Ele vai fazer a história lateral do Treme, do Treme de Sagita. Quer dizer, como foi ele receber na ordem do Saga para atingir Atena e vendo ela chegando, etc e tal. O Everton Leão está fazendo o Gaiden do Orfeu de Lira, um ótimo artista também, um trabalho tão lindo do Everton. Fiquei muito feliz de ver Cavaleiros na mão dele, a gente está adaptando. Fernando Menezes, meu amigo, que fez o logo de Sansei Episódios Ocultos, ele é o último que entrou. O Fer, ele desenha mais estilo HQ, então a gente fez um parâmetro entre mangá e HQ. Ele está contando uma história comigo que se passa 1 ano antes da série clássica. Então é uma saga bem ousada que eu quero fazer, que é de estilo The Lost Canvas, é bem grande mesmo, e chama-se Os Cavaleiros do Zodíaco, Sansei Episódios Ocultos, o Toque da Trombeta Divina. Trombeta de Tritão, é a saga de Tritão. Então é onde os Cavaleiros de Prata se juntam com os Cavaleiros de Ouro. Mas para tudo isso a gente precisa de ajuda, precisa de apoio. Então os meninos me deram a chance de vir aqui e falar, fiquei super feliz. Acho que a gente falou bastante até. Deve ter sido a maior entrevista que você deve, sei lá, não sei eu que estou falando. Mas eu acho que foi válido assim. Eu queria muito convidar você que gosta mesmo de Cavaleiros, que não fique no âmbito do eu estou esperando cair do céu, né? Eu estou esperando alguém chegar para salvar a Atena. Venha subir as 12 casas com a gente. Nos chame no direct, nos siga, ajude de alguma forma. A gente já está conseguindo. E por último, e não menos importante, o artista que chegou por último no nosso grupo, que é o Tito. Ele é mexicano, ele mora em um Rio, nos Estados Unidos. Nossa. E ele tem, vou mandar para você também, um traço no estilo anos 90. Ele fez o episódio G e coloriu de uma forma que parece fita cassete, passando Cavaleiro daquela época. Legal. Quando eu vi, gente, você liga nessa informação que eu acho que é assim, valiosíssima. Quando eu vi, eu convidei ele para desenhar a história chamada O Grande Amor de Atena. Já ouviu falar nessa história? Ela é oficial, mas ela nunca virou anime nem mangá. Construíram um texto para mostrar uma ligação entre a saga das 12 Casas e Asgard. Ela é baseada no filler, então. Então é uma saga onde o Bado acaba enfrentando o Shaka e tal. E eu adaptei essa história, que são 3 capítulos, para mangá. E convidei o Tito para fazer. Então, ele lá certamente está assistindo a gente também agora. E ele é o nosso primeiro artista internacional que faz parte do grupo. Um traço assim que eu acho que vai super somar. E eu acho que também vai abrir portas para que outros artistas de fora acabem vindo. Então a gente está nesse pé. Se você gostou desse vídeo, eu recomendo muito que você nos siga, porque dentro do projeto também eu mantenho as pessoas assim aquecidas, né? Quer dizer, o fato de eu realizar esse sonho nosso reflete para você que você pode realizar o seu também. É só trilhar o mesmo caminho que a gente falou aqui. Então vai lá, pessoal, siga o projeto, siga eles lá no Instagram, conheça mais. Tem um site também onde vocês postam, né? O site está na bio do Instagram. O Instagram é sanseia.episódiooculto. E lá na bio tem o site onde você pode ver a nossa história. Mas vai estar aí também na descrição, vai estar tudo aqui também, tudo que vocês precisam saber. Então corre. É mais um jeito da gente apoiar o nosso mercado nacional. É uma coisa que eu sempre falo aqui em todo vídeo que eu apresento material nacional, obras nacionais. A gente tem muitos talentos no nosso país, mas que só precisam da sua oportunidade, de você ver que aqui a gente também tem talento. Não é só igual no Japão, que a gente pode só adorar o que está lá. Não, a gente pode adorar o que a gente faz aqui também, homenageando lá. Então, o projeto deles é um projeto sensacional. E como eu falei, para você que gosta de Cavaleiros do Zodíaco, isso é um projeto e tanto, são obras e tanto, tenho certeza que vai somar ainda mais, você vai ver o quanto é bom. É verdade. Então, queria agradecer o Diogo. Valeu, aqui, obrigadão, por ter vindo. Pode vir sempre que quiser, vocês vão ver mais dele
aqui também aparecendo. A gente vai falar também a respeito das obras, então fiquem ligados também aqui no canal. E vão lá, pessoal, apoiem de alguma forma. O seu like, o seu gostei, o seu comentário, ele já ajuda. Eu queria mandar um grande abraço para todos os desenhistas que estão comigo, porque esse projeto só ganhou pernas e formas por conta do desenho deles, né? Até então era uma ideia. E todos os padrinhos que nos seguem, que são as pessoas que contribuem de alguma maneira, né? Algumas fazem adesivos, outras fazem máscaras. Muito obrigado mesmo, a gente só está onde está porque vocês estão conosco, e se vocês estão conosco, a gente está com vocês. Então, nosso trabalho é realizar sonhos, tanto os nossos quanto os de vocês. Valeu, gente, obrigado mesmo. Então, galera, se você gostou, deixa aí o seu gostei no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, clica no sininho de notificações 2 vezes para sempre receber, aí ficar ligado nos vídeos de Cavaleiros que a gente vai fazer. Vamos fazer. Né? E deixa nos comentários o que você achou do projeto. O que você espera de Cavaleiros? Teve muita coisa de Cavaleiros que saiu de ideia da Então, galera. olha só, quem sabe você Gaia pode... de Orfeu, por exemplo, foi ideia de um seguidor. Se Quem sabe você pode contribuir, quiser né? contribuir, manda lá pra gente, mas põe aqui no canal para ajudar os meninos também, por favor. Então vamos lá. Valeu. Então, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou! Tchau.